Queridos, vamos à ministração da palavra, compartilhamento bíblico. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo o apóstolo João escreveu, capítulo 21. João 21, nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo 19. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é a Tua revelação para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, atuando de maneira milagrosa nesse momento, abrindo os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender a Tua vontade, compreender a Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Você já se decepcionou na vida? Você já se decepcionou com Deus? Já se decepcionou com você mesmo? Com as pessoas que te amam? Pois é, os discípulos de Jesus estavam decepcionados. Existem muitas pessoas hoje que estão decepcionadas consigo mesmas, decepcionadas com as pessoas, decepcionadas com Deus. A denominação evangélica que mais cresce hoje em dia é a denominação dos desigrejados, os chamados de desigrejados, aqueles que estão sem igrejas, afastados das igrejas. Eles continuam crendo em Deus, se denominando cristãos, mas por algum motivos variados, desistiram de pertencer a uma comunidade cristã. Muitas vezes foram feridos, magoados por algum líder, muitas vezes se decepcionaram, caíram, pecaram, se decepcionaram consigo mesmos e abandonaram a organização religiosa que faziam parte, passaram a seguir a Deus, agora sem pertencer a uma comunidade. Pessoas decepcionadas também com o próprio Deus, feridas, porque não entenderam muito bem o que era o cristianismo, o que a vida cristã lhes esperava. De alguma maneira, essas pessoas achavam que seria de um jeito, alimentaram esperanças ou falsas esperanças, expectativas que não se cumpriram, e perceberam que não era do jeito que elas pensavam que seria. Não perderam a fé, mas porém estão magoadas com Deus, estão decepcionadas com Deus. E como cresce o número de pessoas assim? Assim estavam os discípulos de Jesus depois da morte do Mestre. Não deixavam de acreditar no Mestre,
não deixaram de lembrar do que Jesus havia lhes ensinado, mas estavam abatidos, desanimados, magoados, como se Deus houvesse falhado com eles. Jesus primeiramente aparece aos seus discípulos 2 outras vezes, essa daqui é a 3ª vez que ele está aparecendo aos seus discípulos. E aí, no começo do capítulo 21 de João, é relatada a pesca maravilhosa, ou a grande pesca, onde Jesus aparece a 3ª vez para os discípulos. Quando eles estavam pescando ali, Jesus fala onde eles deveriam jogar a rede, eles pescam muitos peixes, e eles percebem que é o Mestre, Jesus, que havia falado, e aí eles vão ter com Jesus, que os convida para uma refeição. Aqui a refeição que eles participam com Jesus é muito simbólica, porque a refeição para os judeus sempre foi algo sagrado, símbolo de uma comunhão. Então Jesus se alimenta, come com os seus discípulos, mostrando que ainda tinha comunhão com eles, que ainda estava com eles, que ainda contava com cada um deles. Só que eles estavam vivendo ali uma mistura de decepção com alegria pelo Mestre haver ressuscitado. Estavam ainda inseguros, meio desanimados, não sabiam muito bem o que esperar. E aí depois começa esse diálogo que nós lemos aqui com o apóstolo Pedro. Pedro precisava de um tratamento especial de Jesus. Talvez dos discípulos, provavelmente Pedro era o discípulo mais ferido, mais magoado ou decepcionado, consigo mesmo principalmente, por haver negado Jesus por 3 vezes. Se a gente for analisar, lembrar de quem foi Pedro, nós vamos lembrar que Pedro foi o líder dos apóstolos, o líder dos discípulos de Jesus. Pedro é aquele que primeiro tomava a frente, que os demais discípulos enxergavam como líder, tinham como porta-voz, um dos mais próximos de Jesus. Pedro foi o único homem, além de Jesus, a caminhar por sobre a água. Pedro demonstrava grande fé em alguns momentos. Quando Jesus perguntava para os seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E as pessoas falavam, uns Elias, outros um dos profetas. Pedro foi o único que falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus mostra que Pedro estava revelando o Pai, aquilo que o Pai lhe revelara. Porém, logo depois disso, Pedro se opõe à morte de Jesus e é repreendido por Jesus. Depois de caminhar também por sobre as águas, Pedro começa a afundar e precisa ser socorrido pelo Senhor. Depois de dizer que estaria com Jesus até a morte, que nunca o abandonaria, Jesus diz que não cantaria o galo antes que Pedro negasse 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Então Pedro era um homem cheio de altos e baixos, cheio de contradição. Em algum momento demonstrava grande fé e logo após a sua fé naufragava. Demonstrava grande coragem, grande força, ia à frente, tomava a frente, mas logo metia o pé pelas mãos. E aí, como a gente costuma dizer, costuma brincar, né? Pedro era Pedro. Ou seja, ele mostrava covardia, mostrava inconstância. E aí, muitas vezes, envergonhava o Senhor. Aqui nós estamos diante de um Pedro totalmente magoado, totalmente decepcionado consigo mesmo. A gente tem que lembrar que Pedro deixou tudo para seguir o Senhor. Deixou profissão, deixou família, deixou sonhos e abraçou a causa de Cristo. Mesmo com seus altos e baixos, Pedro se entregou de coração para aquilo que acreditava. E aí quando o Senhor Jesus, ele morre, ele é crucificado, todos os sonhos de Pedro vão por água abaixo. Pedro, assim como os demais discípulos, eles esperavam um Messias davídico, um Messias
queria lhes trazer uma conquista política. O reino de Deus terreno naquela época. Que o Messias seria um líder libertador que viria em cima do seu cavalo e conquistaria a terra prometida para eles. Expulsaria os romanos e estabeleceria o reino político e espiritual de Deus. Ele não compreendia, assim como os demais discípulos, que Jesus precisava primeiro resolver o problema do pecado humano. Que Jesus precisava primeiro derramar o seu Espírito para transformar o coração dos homens. Que Jesus precisava primeiramente morrer por nós na cruz. Então, a casa tinha caído para Pedro. Para Pedro, todos os seus sonhos tinham naufragado. E Pedro se encontrava assim, quebrado, decepcionado e desiludido nesse momento. E aí começa o diálogo de Jesus com Pedro. Muitas vezes, meus irmãos, antes de analisar esse diálogo aqui, nós estamos assim na vida cristã. Nós nos decepcionamos com Deus, estamos desanimados, temos expectativas falsas para com Deus, achamos que Deus vai se adaptar ao que a gente espera dele, e aí a nossa visão de Deus tem que prevalecer, e aí a gente tenta fazer Deus se acomodar a nós, e não nós nos acomodarmos a Deus, nos adaptarmos à visão de Deus. E aí, por isso que muitas pessoas se decepcionam com a vida cristã, porque elas alimentam falsas expectativas que foram elas mesmas que criaram. Expectativas do tipo, olha, se eu vir até Jesus, minha vida vai de vento em polpa. Tudo vai dar certo. Todos os meus sonhos vão ser realizados. Eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Nenhuma tribulação que me tire a paz vai me alcançar. Todos da minha família sempre vão ter do bom e do melhor. Olha, tudo que eu fizer, tudo que eu colocar a mão, vai dar certo. Eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser o melhor pai de família, melhor mãe de família. Os meus filhos vão ser os filhos mais bem educados do mundo, né? Porque eu sou cristão, porque eu vim para Jesus, porque eu sou o seguidor de Jesus. Jesus tem que ser fiel comigo, né? E não é bem assim. A gente sabe que a vida cristã, Jesus mesmo nos alertou: no mundo vocês terão tribulações, aflições, mas eu venci o mundo. Jesus sempre coloca os seus discípulos com o pé no chão. Olha, não vai ser fácil. Vocês, para me seguir, vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e vão ter que negar a si mesmo. Se me perseguiram, eu que sou o mestre de vocês, não pensem que vai ser diferente com vocês. Não alimentem falsas expectativas. Mas mesmo assim, o ser humano quer fazer Deus ir pelo seu caminho. E Jesus tem que nos frustrar. Deus tem que nos quebrar as nossas expectativas, nos desiludir muitas vezes. Desconstruir expectativas falsas que a gente mesmo alimenta durante a caminhada da vida cristã, para depois começar a construir algo novo. Foi assim que ele fez com os discípulos. Aliás, o time mesmo dos discípulos não era um time de se orgulhar muito, né? Se a gente for ver assim, Jesus parece que ao olhar humano não escolhia muito bem, porque em vez de Jesus escolher os melhores da época, Jesus escolheu gente complicada. Se a gente for ver nos discípulos mais próximos de Jesus, tinha funcionários públicos corruptos, tinha os filhos de Zebedeu, ou seja, camaradas, como a gente costuma dizer, sangue nos olhos, né? Quando os samaritanos rejeitaram Jesus, eles falaram: olha, Senhor, quer que a gente ore aqui, caia fogo do céu sobre essa cambada aí? Sobre essa gente? Gente boa, né? Gente boa. Tinha gente que tinha dificuldade para crer, para acreditar, não conseguia demonstrar fé. Tinha gente mesmo que era falso amigo, ia trair Jesus,
gananciosos, pessoas que só pensavam no dinheiro, em bens materiais. Então Jesus, ele escolhe os derrotados deste mundo. Porque o escolher os seus discípulos não era pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, mas sim pelo que Deus podia fazer na vida deles. E com certeza a glória de Deus foi maior, porque Jesus escolheu pessoas que só pela graça poderiam ser vencedores neste mundo. Mas para isso Jesus precisava primeiro desconstruir as falsas expectativas que eles tinham sobre o caminho de Deus. E aí a gente começa a analisar esse diálogo curador, esse diálogo restaurador que Jesus teve com Pedro. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus aqui ele revela o que estava no coração de Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Na língua portuguesa, parece que é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo amor. Mas os irmãos sabem disso, que na linguagem grega da época, o grego koineu, o grego comum, existia 4 palavras, mas 3 principais para se referir ao amor. Eros, que era o amor, da onde vem a palavra erótico, que era o amor que as pessoas tinham por um bem material, ou amor sexual, era o amor mais por interesse, por ambição, o amor mais carnal, a gente pode dizer, era eros. Filos, que era o amor mais fraternal, de amigos, o eu gosto de você, porque você gosta de mim, eu ajudo você porque você me ajuda, né? Mais elevado do que eros. E o amor ágape, que era o amor mais desinteressado, o amor que os gregos não tinham, não tinha tanta importância essa palavra eros, esse amor na época, mas que o Novo Testamento mostra que era o amor de Deus para com o homem, um amor desinteressado, um amor incondicional, um amor que você se entrega, se dá sem esperar nada em troca. E primeiramente aqui Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Com a palavra ágape. Petrus, ele pergunta: agapa-me, você me ama com o amor que Deus ama o homem? Aí Pedro responde com a palavra filos. Jesus, filos-me. Ou seja, Senhor, eu te amo como um amigo, eu gosto somente do Senhor. Aí Jesus pela segunda vez pergunta: você me ama com o amor que Deus ama o homem? E Pedro, segunda vez, responde: Senhor, eu te amo como um amigo, eu gosto do Senhor. E aí pela terceira vez Jesus pergunta, mudando a palavra: você gosta de mim como amigo? Usando a palavra filos. Você gosta de mim? E Pedro se entristece pela terceira vez e responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo como um amigo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Essa passagem é meio emblemática aqui, não existe consenso entre os teólogos que analisam essa palavra. Talvez até tenha sido usada essas expressões aqui como sinônimos de amor, porque muitas vezes na Bíblia também é usado a palavra filos para se referir ao amor que o homem sente por Deus. Porém, eu analiso isso de maneira mais profunda. Eu analiso que o evangelista João escreveu isso daqui intencionalmente, usando essas palavras para nos ensinar algo, para ensinar algo para os cristãos que leriam essa palavra. Porque o amor, o conteúdo desse amor, fala muito sobre a vida de Pedro, sobre o que estava acontecendo naquele encontro ali. E Pedro, irmãos, não podia dizer: Senhor, eu amo o Senhor mais do que todas as coisas. Porque Pedro havia traído o Senhor. Pedro havia negado o Senhor por 3 vezes. Seria muita cara de pau, vamos dizer assim, de Pedro falar: Senhor, eu te amo mesmo. Eu te amo mais do que todas as coisas. Pedro já tinha dito isso no passado para o Senhor Jesus. Mas o havia negado. O havia decepcionado.
Aqui nós estamos diante de um Pedro diferente, de um Pedro destroçado pelas circunstâncias da vida, de um Pedro decepcionado consigo mesmo, porque Pedro provou o amargo de se dar conta de que ele não era autossuficiente, de que ele era pequeno, de que ele era pecador, de que ele era limitado. E quando Jesus questiona ele sobre o seu amor, aqui é um Pedro mais realista que responde. Um Pedro mais ciente de si mesmo, mais consciente do seu próprio pecado, da sua própria limitação. Então ele não podia dizer que amava o Senhor acima de todas as coisas. Mas Jesus, ele baixa o nível do amor, mostrando que mesmo assim ele aceitava o amor que Pedro tinha para lhe oferecer naquele momento. O Senhor nos aceita como somos, independente do nosso pecado. Mas primeiramente o Senhor, ele mostra aqui a limitação do coração de Pedro. Ele faz Pedro pensar. Aqui é mais ou menos um diálogo socrático que Jesus tem com Pedro. O diálogo socrático é o método que Sócrates, o filósofo Sócrates, ele usava para fazer as pessoas pensarem. Ele fazia perguntas. Mas o que você acha disso? Mas o que você acha daquilo? Você acha que é assim mesmo? Sócrates usava esse método, que ficou conhecido depois como método socrático, né? E Jesus, não sei se Jesus leu Sócrates, o que falavam de Sócrates, né? Que outros escreveram sobre Sócrates, mas Jesus usa esse método e faz Pedro pensar. Você me ama mesmo, Pedro? É mais ou menos Jesus dizendo, lembra do que aconteceu? Fazendo Pedro pensar no passado, nos seus próprios erros, nas suas próprias decisões. Aí Pedro ele pensa, como que eu vou responder isso? O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o que aconteceu, sabe que eu decepcionei Ele. Para Jesus nos restaurar, para Jesus nos reconstruir novamente, Ele precisa primeiramente mostrar o que está no oculto do nosso coração. A nossa real limitação, os nossos pecados, quanto a gente depende dele para ser alguém. Até então, antes da crucificação, Pedro se achava o cara. Pedro achava que ele podia, que ele ia lá com a sua própria força, que ia conseguir, mesmo se tivesse que ser na espada. Porque ele cortou a orelha de uma pessoa que aprendeu o Senhor. Pedro era um camarada que confiava na sua própria força. Mas Jesus, ao perguntar essas coisas, ele faz Pedro pensar. E aí, Pedro, adiantou? O que você acha de você mesmo? E aí, aqui é um Pedro mais consciente, mais pé no chão. Senhor, eu não posso dizer que eu te amo acima de todas as coisas, porque o Senhor sabe de tudo o que aconteceu. Então, quando Jesus não precisa acusar Pedro, assim como Jesus também não precisa nos acusar dos nossos próprios pecados, lançar em rosto os nossos próprios pecados. Mas Jesus, ele quer mostrar o quanto a gente é dependente dele, o quanto nós somos fracos sem ele, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos limitados. E aceitar a nossa própria limitação já é meio caminho andado para a gente começar a ter novas atitudes. Já mostra que Deus já começou a obra de edificação na nossa vida, edificando em nós uma nova pessoa. Assim era Pedro. E quando Jesus mostra, Pedro, eu aceito esse amor limitado que você tem para me oferecer. Jesus está mostrando essa aceitação, esse amor incondicional com que Ele nos ama. Você não precisa ser o super-homem, a Mulher Maravilha, você não precisa ser perfeito, você não precisa mudar para depois vir até Jesus. Não, Jesus te aceita do jeito que você é. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus sabe o que está no nosso coração. E é a partir dessa matéria-prima defeituosa que nós somos, que Ele quer edificar novas criaturas. Porque a glória de Deus se manifesta na nossa fraqueza, como disse o apóstolo Paulo. E é aí que Deus é glorificado. Porque Ele não te escolheu, não me escolheu baseado nas nossas virtudes, nas nossas qualidades. Quando Deus nos olha, Ele
nos olha como somos, mas Ele não se detém naquilo que somos. Deus, Ele olha lá na frente. Ele olha para aquilo que nós podemos nos tornar nele. Por isso, quando as expectativas de Deus acerca de nós são expectativas totalmente diferentes. Deus não olha o João, o José, a Maria, ela é tão pecadora, né? O que eu vou fazer? Não. Ele já olha a nós, Ele já nos olha pelo sangue redimido de Jesus. Já começa por aí. Ele não nos olha mais como pecadores. Se estamos em Cristo, Ele olha o sangue de Jesus sobre nós, pessoas redimidas. E essas pessoas redimidas, elas podem ser pessoas totalmente diferentes. Através do poder de Deus, nós podemos ser pessoas que trazem glórias para Deus através das nossas ações. Nós podemos transformar o mundo, como os apóstolos, pessoas totalmente cheias de falhas, cheias de pecados, sacudiram aquela sociedade daquele tempo, revolucionaram aquele mundo. Assim é a igreja do Senhor, pecadores redimidos, mas que através do Senhor, do seu amor incondicional, do seu perdão, da sua restauração, se tornam pessoas diferentes, porque perdoados perdoam, restaurados restauram, e pessoas que são amadas, elas amam também. Assim como nós somos tratados pelo Senhor, nós aprendemos a tratar as pessoas assim, com o mesmo amor. Se nós fomos perdoados, nós aprendemos que nós temos que perdoar. Não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está devendo para a gente. Então, como nós devemos agir? O Senhor nos dá o exemplo. Ele nos aceita, nos ama assim como somos, para nós aceitarmos as pessoas como elas são. Não temos que tentar mudar as pessoas. Temos, inclusive, que nos aceitar como pessoas. Aceitar as nossas falhas e, a partir daí, nos perdoar e começar a agir diferente. Começar a amar assim como o Senhor amou. Começar a perdoar como o Senhor perdoou. Pregar com esperança, crendo que é o Senhor que faz a obra, assim como Jesus fez, sabendo que o Pai já tinha escolhido os seus. O Senhor nos deu exemplo, nos aceitou como nós somos, aceitou Pedro como ele era, e isso transformou o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, depois ele que aceitou que ele não sabia amar como Deus amava, ele por diversas vezes vai usar a palavra ágape nas suas cartas. Ele por diversas vezes vai ser um Pedro diferente. Depois que o Espírito Santo é derramado sobre Pedro, Pedro recebe a capacitação do Senhor. Pedro é uma nova pessoa, Pedro é uma nova criatura. Pronto, inclusive, para aceitar os seus pecados. A gente estava lendo essa semana sobre a carta aos Gálatas e viu que o apóstolo Paulo confrontou Pedro, porque ele estava demonstrando hipocrisia. Estava tratando diferente os judeus e os gentios. Mas aqui não é mais um Pedro pronto para se defender, armado, de maneira alguma. Não, de forma alguma eu ajo dessa maneira, se defendendo, né? Não, é um Pedro mais humilde, um Pedro mais disposto a aceitar a sua falha e a falha dos outros. O que é isso? É a transformação do verdadeiro amor. Então não olhe para as suas falhas, não olhe como você é limitado, olhe para a graça do Senhor que te aceita do jeito que você é. Outra coisa que eu enxergo aqui é a missão. Pedro comissiona novamente o Senhor aqui, Jesus comissiona novamente Pedro aqui para uma missão. Jesus não restaura somente a vida de Pedro, Jesus restaura o ministério do apóstolo Pedro. Jesus diz 3 vezes: cuida das minhas ovelhas, ou cuida dos meus cordeirinhos. Jesus estava mostrando que ainda contava com Pedro para fazer a sua obra, que o propósito dele
na vida de Pedro não tinha cessado. E isso é um novo recomeço para Pedro. Isso é um novo ânimo, dá uma nova vida, uma nova vitalidade para Pedro recomeçar. Eu enxergo aqui a importância que tem a missão na vida das pessoas. Porque quando nós caminhamos com uma missão, nós temos um senso de missão, estamos conscientes de que Deus nos chamou para uma missão, temos um objetivo na vida, caminhamos em direção a um alvo, a nossa vida é diferente. Nós temos muito mais vitalidade, nós temos muito mais força, muito mais ânimo para lutar, para enfrentar as dificuldades. Assim foi Pedro, quando ele recebe novamente a missão de cuidar dos seus cordeiros, de cuidar das ovelhas do Senhor. E eu te pergunto, você tem uma missão? Você tem um objetivo de vida? Você tem um sentido para o qual você caminha? Para que Jesus nos restaure, nós precisamos ter uma missão. Porque uma missão mostra que nós temos importância para Deus. Jesus está mostrando, Pedro, você ainda é importante para mim. Pedro, você é insubstituível. Pedro, vai ter pessoas que dependem de você. Pedro, eu conto com você. Quando nós sentimos ou nós temos certeza que pessoas contam com a gente, a nossa vida ela começa a caminhar de maneira diferente. Quando um filho precisa de você, você sabe que um filho depende de você, você luta com outra força. Quando você sabe que um amigo depende de você, que uma pessoa que você ama depende de você, isso te dá razão, motivo para você sair da sua cama e enfrentar o seu dia a dia. Seja qual for a dificuldade que você vai passar. Assim é o senso de missão. Se nós sabemos que Deus conta com a gente, que pessoas contam com a gente, a vida ganha outro gosto, ganha outro sentido. Porque a gente sabe que a nossa vida tem valor. A gente sabe que existe uma razão de viver. Que não é só correr atrás do vento, como disse o pregador de Eclesiastes, mas que existe um sentido pelo qual lutar, existe um sentido pelo qual viver. E é aí que Pedro é renovado, é restaurado também. O Senhor contava com ele. E o Senhor conta com a gente também. Uma missão, ela pode ser uma coisa não extraordinária, mas, por exemplo, uma missão de ensinar alguma coisa a alguém, uma missão de cuidar de um filho, uma missão de ajudar um amigo, ouvindo essa pessoa. Você não vai mudar a vida da pessoa como um todo, você não tem todos os poderes para isso, mas só de você ouvir, de você ser uma pessoa que está ao lado, que se coloca ao lado dos outros, já faz toda a diferença. E quando você percebe que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados na vida das pessoas, você entende que isso é uma missão de Deus na sua vida, com certeza você começa a enxergar a vida de maneira diferente. Inclusive isso faz a gente enfrentar as dificuldades que a gente pode ter na vida, o dia mau. Jesus fala, olha Pedro, o seu futuro vai ser difícil. Em vez de Jesus tranquilizar Pedro, acalmar Pedro, Jesus fala, olha, o seu futuro, Pedro, não vai ser fácil. Você que costumava sempre na sua vida ir para o lugar que você quisesse, você dependia de você era autossuficiente, no futuro vão te levar para caminhos que você não quer. Você vai ser dependente das pessoas, você vai estar cativo, você vai passar por dificuldades. Que ânimo, né? Imagina se falasse isso para você. Mas o objetivo de
Jesus aqui é colocar Pedro com os pés no chão. Pedro, não vai ser fácil. A obra, a missão, não vai ser as 1000 maravilhas. Você vai passar por muita dificuldade. Mas eu conto com você. Me segue. Me segue porque eu vou estar com você. Quando a gente ganha esse senso de missão, esse objetivo na vida, até enfrentar as futuras dificuldades que a gente pode ter, é muito mais fácil. Porque uma coisa é você passar por uma dificuldade, as coisas não estão dando certo, mas você não tem por que lutar. Mas quando você tem pelo que lutar, você fala, vale a pena eu passar por isso aqui, vale a pena eu enfrentar essa dificuldade, vale a pena eu continuar lutando pelo meu casamento, vale a pena eu continuar lutando por esse meu filho, que é incorrigível, que é rebelde, vale a pena eu continuar lutando por essa igreja, vale a pena eu continuar lutando por esse meu amigo, porque assim como Deus, Ele olha para o que a gente pode se tornar nele, assim também a nossa esperança é renovada. A gente olha para o que Deus pode fazer através de nós. E quando a gente olha isso, que a missão não é em vão, que a missão tem um significado, que a missão tem resultado, porque não depende de nós, depende do Senhor, e Ele nos usa como instrumentos, a gente consegue novo ânimo, nova força de viver, até para enfrentar as piores dificuldades. Então vale a pena, queridos. E eu volto a lhe perguntar, qual a sua missão? Você tem que ter isso claro para você. É ouvir as pessoas, é ensinar as pessoas, é trabalhar para as pessoas, é servir as pessoas. Jesus nos ensinou que não existe maior exemplo de amor do que servir. Que quem serve é o maior no reino dos céus. Mas quando você faz aquilo do seu coração, quando você faz aquilo de boa vontade, ninguém serve como você, ninguém ajuda como você, mesmo sendo uma ajuda que não vai resolver todos os problemas das pessoas, mas aquilo lá toca o coração das pessoas, aquilo lá é uma missão. Seja cuidar das pessoas, alimentar as pessoas, ensinar as pessoas, não importa. Quem é mais beneficiado com isso é você mesmo, porque a missão nos renova, a missão nos restaura, a missão nos cura na vida. Quando a sua vida tem sentido, você sabe pelo que lutar, a vida ganha novo gosto. Então saiba pelo que você está lutando. Lembre-se da sua missão como cristão. Lembre-se da sua missão como pessoa na vida. Na verdade, nós somos insubstituíveis. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para você, ninguém mais pode fazer. Deus não depende de nós, é verdade. Ele levanta quem Ele quiser, Ele usa até as pedras para proclamar o reino de Deus, se isso for necessário. Porém, se Ele te criou como ser humano único que você é, Ele quer te usar do jeito que você é, inclusive com as suas falhas e imperfeições. Então aquilo que Deus tem para você fazer é para você fazer, não é para o outro fazer. Então você é insubstituível, aquilo que Deus tem para a sua vida é insubstituível. Mas como você tem respondido a isso? Como você tem levado a missão que Deus tem para você? O apóstolo Pedro foi restaurado porque ele teve a aceitação do Senhor Jesus. Jesus o aceitou primeiramente do jeito que ele era. E depois porque Jesus mostra que Pedro ainda tinha uma missão a cumprir. Não sei se você está decepcionado, já esteve decepcionado com Deus. Mas eu quero dizer que Deus tem uma missão para você ainda. Descubra qual é essa missão. Descubra qual o propósito da sua vida. Que com certeza Deus vai te restaurar. Deus vai estar te curando na vida. Seja a decepção pela qual você passou, com você mesmo, com os outros ou com o próprio Deus. Eu te convido nesse momento a ficar de pé e a orar e a colocar a sua vida diante do Senhor, porque o Senhor quer curar você, quer curar as suas feridas, quer restaurar a sua vida, quer restaurar o seu ministério,
quer restaurar a sua vida assim como restaurou a vida de Pedro. Se você se encontra quebrado, arrasado, com sonhos despedaçados, essa palavra é para você. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu amor, que nos aceita assim como somos, mesmo sendo seres humanos falhos, imperfeitos, pequenos e limitados. Obrigado, Deus, por esse amor incondicional que nos aceita. E a partir dessa aceitação, o Senhor nos transforma, nos constrange pelo teu amor. Porque se nós somos amados dessa maneira, por que não aceitar o teu amor e a viver como pessoas dignas desse amor? Obrigado, porque o Senhor tem uma missão também para as nossas vidas. E que nós estejamos conscientes dessa missão, de qual é essa missão. Assim como o Senhor mostrou que Pedro era insubstituível, que Pedro tinha valor, que o Senhor queria usar Pedro para uma grande obra, assim o Senhor quer nos usar também. Nas pequenas coisas, a nossa vida é importante nas tuas mãos, porque através de nós, o Senhor usa pessoas para serem transformadas. Através de nós, o Senhor transforma vidas. Através de nós, o Senhor toca pessoas. Porque somos como vasos de barro, que tem um grande tesouro dentro de si. E esse tesouro é o teu Espírito Santo. E se o Senhor habita em nós, a nossa vida tem valor. A nossa vida pode transformar outras vidas através da mensagem que carregamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, assim como não desistiu do apóstolo Pedro. E que o Senhor renove na nossa vida o senso de missão. Que o Senhor nos dê visão. Assim como o profeta Isaías, Deus, no seu livro ele orou, falando, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele ouviu a tua voz, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa nos fazer enxergar que somos falhos, que somos fracos, mas que o Senhor conta com a gente. E que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, porque a minha vida através do Senhor, ela tem sentido. Nós temos uma missão, que é fazer o Senhor ser conhecido nesse mundo, através da nossa vida. E que isso seja suficiente. E que isso nos renove, que isso dê vida à nossa vida. Que isso dê novo gosto, novo ânimo de viver. Renova-nos, restaura-nos. É o que te pedimos em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Seja conosco, Pai. Nos despeça em paz aos nossos lares, nos levando em segurança. Obrigado por cada irmão, cada irmã que esteve aqui presente essa manhã, porque veio com o coração disposto a te adorar, Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a sua igreja. Amém. Deus abençoe, queridos.